Graça e paz, povo abençoado. Vamos iniciar mais uma live para a glória do nosso Deus. Aleluia. Bem-vindo você que já está conosco. Amém. Aleluia. Bem-vinda a ver aqui conosco. Bom ter você aqui, minha amada. Quem mais está aqui conosco, que ainda não identifiquei. Aleluia. Bem-vindos. Amém. Aleluia, Jesus. Vamos iniciar em uns minutinhos. Aleluia. Amém. Quem mais está conosco aqui? Irmão Edgar. Bem-vindo, meu querido, aqui conosco. Vamos iniciar dentro de uns minutinhos a nossa live. Mais uns 2 minutinhos. Você que já está chegando aqui conosco. Se tiver algum pedido de oração, já vai postando aí para a gente ir anotando aqui na nossa listinha. Amém. Glória a Deus. Amém, Edgar. Bom ter você aqui, meu irmão. Deus abençoe vocês. Tem mais alguém aí que eu ainda não consegui visualizar? Mais algumas pessoas. Aleluia. A irmã Cida aqui conosco também. A paz, minha amada. Vamos ter você aqui também conosco. Mãe Elvira também. A paz, minha querida. Amém. Aleluia. Vamos orar neste momento. Quero convidar você a estar comigo em oração. Nossa oração de gratidão ao nosso Deus por mais este culto, para a glória e o louvor do seu santo nome. Amém? Te convido a orar nesse instante. Deus amado e poderoso, nós entramos na sua presença neste momento, para mais esta live, esse culto de adoração ao teu santo nome. Te pedimos, Espírito Santo, fique à vontade no nosso meio, toma as nossas vidas, sonda os nossos corações, a cada um de nós que está aqui, aqueles que estão a caminho. Senhor, nós queremos primeiramente pedir perdão pelos nossos pecados. Perdoa, Senhor, os nossos erros, os nossos delitos, as nossas fraquezas. Pai, em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados. Tem misericórdia de nós, Senhor. Em nome de Jesus. Sonda, Senhor, a cada coração. Esquadrinha, Senhor, o nosso interior nesta noite. Em nome de Jesus, ó Pai. Fique à vontade no nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Hoje nós vamos falar de um assunto bem complexo também, bem interessante, que é a acepção de pessoas. Eu até dei um tema aqui para essa ministração. Acepção, não. E falar de acepção de pessoas é algo assim que faz com que a gente reveja a nossa vida, as nossas práticas, os nossos comportamentos, para que nós possamos analisar aquilo que nós praticamos de fato, porque é importante demais. As nossas vidas,
diante de Deus, como é que elas têm sido, como é que nós temos vivido a presença do Senhor em nós, que diferença isso tem feito nas nossas vidas? Como é que isso tem mudado o nosso interior, transformado o nosso interior? Porque Jesus em nós é a esperança de glória, da glória, do manifestar do poder dele. Então, o que é que isso tem feito de diferença? A presença dele em nós. Desde o dia que nós recebemos a Jesus nas nossas vidas, o que mudou a partir de então? Será que as pessoas têm conseguido ver Jesus em nós? Será que a presença de Jesus tem sido clara nas nossas vidas? Tem sido algo visível, perceptível? Porque falar de Jesus, qualquer um pode falar. Até porque o próprio inimigo conhece Jesus, conhece a palavra de ponta a ponta, de Gênesis a Apocalipse. Mas qual é a importância de ter Jesus nas nossas vidas? Quando eu hoje fui direcionada por Deus para falar sobre esse tema, acepção não. O Senhor me fez ver o relacionamento de cada um de nós hoje, com as pessoas no dia a dia, dentro da igreja, com aqueles com quem nós convivemos na nossa casa, como tem sido o nosso relacionamento com essas pessoas. O que nós temos vivido dentro do propósito de Deus para essas pessoas. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Tiago, Tiago capítulo 2, de 1 a 13. Tiago 2. Tiago 2, de 1 a 13. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com vestes preciosas, e entrar também algum pobre com sórdida vestimenta, versículo 3, e atentardes para o que traz a veste preciosa, e lhe disserdes: assenta-te aqui num lugar de honra. E disserdes ao pobre: tu fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado. Porventura não fizesse distinção dentro de vós mesmos, e não vos fizesses juízes de maus pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé? Para serem herdeiros do reino que prometeu ao que os amam? Mas vós desonrastes o pobre. Porventura não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Bem fazeis, mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois redarguidos pela lei como transgressores. 10. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. 13. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Amém? Graças a Deus. Nós estamos então no texto de Tiago 2, de 1 a 13. Bem-vinda conosco, irmã Raimunda, irmã Renata, irmão José Antônio, bem-vindo, meus amados. Vamos então falar sobre esse tema, acepção não. Um dos grandes problemas
do relacionamento entre as pessoas é o preconceito. Talvez isso choque um pouco você de falar nisso, mas a gente vai falar hoje do preconceito também dentro da igreja, mas do preconceito de um modo geral, no nosso dia a dia, nas nossas vidas. Como a própria palavra indica, preconceito é ter o quê? A opinião formada de uma pessoa sem nem ao menos conhecê-la. Então, é aquela pessoa que olha no outro e fala assim, eu bato o olho e já sei quem é essa pessoa. Isso é preconceito. Até porque nós não somos Jesus para conhecer as pessoas, na mente dela, no interior dela. Como é que você bate o olho em alguém e sabe quem ela é? Isso não é de Deus, essa fala não é de Deus. E a gente ouve muito isso. Então, o preconceito é isso. Na realidade, é a sua opinião formada de alguém que você nem conhece. Ah, mas eu acabei de ser apresentada a essa pessoa e eu bati o olho nela e já sei quem ela é. Se ela é boa, se ela é de confiança, se ela não é. Então, às vezes as pessoas usam esse palavreado. E eu quero dizer para você que isso é preconceito e na realidade é também julgamento, né? Bem-vinda, Sueli, conosco. Bom ter você aqui, minha amada. Então, falando sobre isso, sobre o preconceito, sobre a acepção de pessoas, que na realidade é um julgamento prévio de alguém. Julgamento prévio sem a devida informação, sem o conhecimento daquela pessoa, sem saber, sem conviver com ela, saber das práticas que ela tem, mas é já me posicionar como alguém que bateu o olho e já identificou. Isso não é verdade. Nós não temos poder para isso, Deus não nos deu autoridade para isso e nem capacidade para isso. Ok? E eu quero citar aqui alguns tipos de preconceito. O primeiro dele é o preconceito racial. Preconceito racial. É aquele que se manifesta por causa da cor da pele. Então, é a diferença que as pessoas têm por conta da cor de pele. Não que elas tenham, que a gente faz, que nós criamos essa situação de preconceito por conta da cor de pele. E ele pode ser chamado também, além de preconceito racial, de racismo, né? No Brasil, predomina o racismo, ou preconceito entre pretos e brancos, ou brancos e pretos, tanto faz. Mas muitas pessoas vivem ainda o preconceito no nosso país. E às vezes a própria população, o próprio povo brasileiro não admite que há preconceito, mas há. Infelizmente há. Nós temos visto várias pessoas vivendo situações de preconceito, sendo tratadas de modo diferenciado pela cor de pele. E aí eu pergunto para vocês, como é que Jesus nos trata? Como é que Jesus nos vê? Bem-vinda, doutora Val, conosco. Bom ter você aqui. Cris Matos, também bem-vinda aqui conosco. Bom ter vocês aqui, amadas. Então, o preconceito racial é algo que nós vivemos ainda no nosso país. O segundo tipo de preconceito é o preconceito sexual, ou seja, aquele que é praticado com o homem em relação à mulher. Também chamado de machismo, ou seja, o homem se posiciona num lugar superior à mulher. Então, existe o preconceito racial da parte do homem, mas existe também o preconceito, racial não, sexual, perdão. O preconceito sexual também da parte da mulher. Então, da parte do homem, quando o homem se coloca na posição de superioridade, mais capaz, mais forte, mais inteligente, de mais força, então o homem é maior do que a mulher. Ou a mulher se coloca numa posição de superior ao homem. Eu tenho mais capacidade que ele, eu consigo fazer uma porção de coisas e ele não consegue. Então, esse é o preconceito que na realidade também é o machismo que se encarrega disso. Ou, no caso, o feminismo, quando a mulher se posiciona em condição superior ao homem, o preconceito sexual. O terceiro preconceito é o preconceito religioso.
é aquele que é praticado contra uma pessoa por conta da religião que ela acredita, que ela serve. Bem-vinda também, Alessandra, conosco. Bom ter você aqui, minha querida. Então, Madalena Amorim também conosco, bem-vinda. O preconceito religioso é algo que pega muito nas nossas vidas hoje, como igreja. Por quê? Porque às vezes, não sei se você já passou por isso, mas eu já. Pastora Saide também, bem-vinda conosco, lá de Manaus. Às vezes a pessoa começa a falar com você, começa a perguntar sobre a sua fé, onde você vai, que você frequenta. Ah, mas a minha não é assim. Ah, mas se você for na minha, você vai ver como que a minha é diferente. Como a minha é muito melhor que a sua. Ah, mas lá é que é interessante você ver. Você precisa ir no culto da minha igreja. Então, isso é preconceito religioso. É uma posição que você está se colocando superior ao outro por conta da igreja que você frequenta, da religião que você acredita, até porque algo que nós precisamos aprender, e muito, é sobre a fé do outro. Respeitar a fé do outro, a crença do outro. Cada um tem direito pessoal de escolher sobre a sua fé. Sobre a igreja, sobre o tipo de fé, sobre em que você acredita. Ah, mas está errado isso que você acredita. Não, é decisão de cada um. E nós precisamos respeitar as pessoas. Ah, mas essa pessoa acredita em algo que não é de Deus. Então, a única coisa que você tem a fazer por ela é orar pela vida dela. Mas se você entrar e confrontar essa pessoa pela igreja que ela frequenta, pela religião que ela pratica, você está, na realidade, fazendo com que ela se sinta inferior. E isso é preconceito. Também não deixa de ser o preconceito religioso. Amém? E no quarto é o preconceito social. O preconceito social é aquele que é praticado contra alguém, de uma pessoa para com a outra, por conta da condição financeira dessa pessoa, da vida financeira e intelectual, de como essa pessoa vive, que tipo de curso essa pessoa fez, que formação essa pessoa tem, e você considera a pessoa pela condição social que ela tem. Talvez isso te choque um pouco, mas isso acontece muito entre ricos e pobres. Há essa diferença. E aí eu pergunto para você, mas será que essa diferença, perdão, está só nas pessoas, na prática dentro das igrejas, no dia a dia, no trabalho? E eu quero dizer para você que esse preconceito, de fato, ele existe em todos os lugares. E como nós precisamos nos policiar quanto a isso, vigiar contra isso. Por quê? Porque as pessoas, às vezes, chegam no lugar, perdão, elas chegam no lugar e elas são reconhecidas pela forma como elas se vestem. Quer ver um exemplo muito comum? Você está procurando um trabalho e aí você chega e vê um cadastro de emprego de alguém, uma empresa solicitando. Bem-vindo, Fabrício, aqui conosco. Bom ter você aqui, Fabrício. Você vê uma empresa solicitando um funcionário que tem um perfil que você se encaixa no seu currículo, e aí você, claro, vai se candidatar àquela vaga. E você chega na empresa para uma entrevista e, de repente, você chega ali num ambiente onde já tem outros candidatos na sala, você se senta, aguarda para ser chamado. Regina conosco também, bem-vinda, minha amada. E aí o que acontece com você quando você se apresenta? As pessoas já meio que microfilmam, né? Ou melhor, bate o olho em nós e vê o tipo de roupa que nós estamos usando, as pinturas, as joias ou as bijuterias, como é que nós falamos, como é que nós respondemos ao questionário das perguntas, como é escrita. Então, tudo você vai sendo avaliado ali. Mas a primeira impressão
que a pessoa tem é de bater o olho em você, dar uma filmada e ver como é a casca, como é que você se veste, como é que você fala, como é que você está ornamentada, como é que está a sua unha, como é que é a sua bolsa, como é que você se senta. E aquilo ali é a avaliação inicial que a pessoa faz de nós. Não só aquela que está entrevistando, mas de repente também, se tiver mais alguém ali na sala, já começa a olhar e fala, ih, aquele ali eu vou ganhar dela. Olha a minha roupa, como eu estou muito mais arrumada que o outro. Então, isso é o preconceito social, vivido hoje muito na sociedade. A sociedade hoje, ela é muito competitiva, ela é muito exigente, ela tem ela é muito aberta a muitos espaços, oportunidades, mas ela é muito exigente, talvez por isso. E Elizabeth aqui conosco também, bem-vinda, minha querida. Então, o preconceito social, ele envolve a aparência, as pessoas olharem para nós e já fazerem um diagnóstico de quem nós somos pela aparência. Quanto nós nos enganamos com as pessoas. O preconceito, ele determina como as pessoas se tratam, gerando aquilo que a Bíblia chama de acepção de pessoas. Então, acepção de pessoas. E aqui, no Evangelho de Tiago, que nós acabamos de ver, ele se refere à igreja primitiva. E aqui ele fala que o preconceito já existia. A acepção entre pessoas já existia na igreja primitiva. Então, lá atrás, já acontecia isso. Já havia diferença entre ricos e pobres. Havia um favoritismo por pessoas ricas na igreja. E ele, então, enfrenta esse problema. Tiago, ele bate de frente com isso. Ele não aceita esse tipo de comportamento. E aqui nós vemos que esse favoritismo também acontece dentro de muitas igrejas, onde as pessoas chegam e quando ela chega na porta da igreja e para aquele big carro e a família desce, as pessoas que estão às vezes ali na recepção já olham diferente. Olha que povo chique que está chegando aí. Como que nós vamos receber essas pessoas? E eu não estou me referindo a nenhum tipo de igreja, estou dizendo a igreja como um todo. E a igreja somos nós, que fazemos parte do corpo de Cristo, lembrando disso. E muitas vezes nós tratamos as pessoas que estão chegando pelo padrão que ela chega, pela veste que ela vem, pelo carro que ela para na porta da igreja, pelo dízimo que ela entrega. Quem é ela diante de Deus? Será que é assim que o Senhor trabalha em relação a nós? E eu quero lembrar, Luciane também conosco, bem-vinda, querida. Eu quero lembrar você, Luciane, não sei se estou enganada, mas você é esposa do pastor Gilson? Não estou conseguindo visualizar aqui direito, mas por favor, se for, confirma para mim. E então as pessoas chegam e elas olham e já vai ficando com aquela primeira impressão. Mas Jesus não. Jesus nunca focou na condição financeira. Lembra lá da viúva, da oferta da viúva? É isso que Jesus quer de nós, o nosso melhor. E eu não falo só de dinheiro, eu não falo só de oferta financeira, mas eu falo de ofertar ao Senhor o nosso melhor. A viúva, tudo o que ela tinha, ela entregou ali, através daquela moeda, daquele simples valor, mas era tudo o que ela tinha. E às vezes alguém que está na igreja, que chega para dar uma oferta enorme, uma oferta numerosa, grandiosa, que vai fazer diferença para se fazer uma reforma na igreja, e entra com o dinheiro, entrega o dinheiro e faz com que todos vejam que aquele bolo ali é um dinheiro que está sendo dado para a igreja através daquela família. Como Jesus recebe, Jesus quer a simplicidade do nosso coração. Não é o valor daquela oferta, mas é a forma como ela está sendo entregue. Por isso é importante eu entender que o dízimo é algo que eu estou devolvendo para a casa do Senhor. A oferta eu devo também trazer aquilo que Deus falar no meu coração. É aquilo que Deus falar comigo. Ninguém tem que estipular, agora a oferta vai ser esse valor, agora vai ser... Não. Sou eu e Deus. Mas eu preciso trazer com alegria.
Isso não pode ser um fardo, isso não pode ser um peso. Eu preciso entregar ao Senhor, ou melhor, na casa dele, com alegria. Até porque dele é a prata e o ouro. Ele não precisa do nosso dinheiro. Mas aí o Senhor está avaliando o nosso compromisso com ele. Aí o Senhor está avaliando a nossa fidelidade, a nossa obediência e o nosso amor a ele, mais do que ao dinheiro. Porque a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então eu não posso me apegar ao dinheiro mais do que às coisas do Senhor. Amém? Então eu quero citar aqui nós falamos sobre 4 preconceitos. O primeiro, o preconceito racial, o preconceito sexual, o preconceito religioso e o preconceito social. Então, 4 tipos de preconceitos. E eu disse ainda anteriormente que Tiago afirma aqui no Evangelho de Tiago, que nós vimos agora, capítulo 2, que a igreja primitiva já vivia tudo isso, mas que ele lutava contra isso. Porque já havia essa diferença, esse preconceito entre ricos e pobres, o comportamento era diferente. E aqui tem uma citação, um mandamento. Não faça acepção de pessoas. A palavra de Deus diz isso, que não podemos fazer diferença de pessoas. E eu quero citar esse texto de Tiago 2:1. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Então, não tenhais a fé no Senhor fazendo acepção de pessoas. Por quê? Porque o Senhor não faz. Porque o Senhor nunca fez. Então, o nosso testemunho faz muita diferença. Bem-vinda, minha amada Emanice, aqui conosco, de São Caetano. Bom ter você aqui, querida. Um público-alvo. Quando eu falo aqui de não fazer acepção de pessoas, eu quero citar agora um público-alvo. O favoritismo ou o tratamento parcial era algo que eu já disse lá em Tiago, que a igreja primitiva já praticava e que estava acontecendo ali entre os irmãos daquela igreja. Qual era a condição social daqueles irmãos? Com certeza, a maioria eram pobres. A maioria era de pessoas pobres. A maior parte da igreja era de pessoas comuns, de pessoas sem cultura, iletradas, de pessoas sem condição financeira, de pessoas muito pobres e sem formação cultural. Mas pessoas ricas também eram salvas. Então, nós precisamos interpretar isso. Então, pera lá. Então, o rico não pode ter salvação porque ele tem dinheiro e porque ele, na realidade, se posiciona de uma forma a ser superior ao outro. Nós não podemos generalizar. 2 pontos. Salvação, o Senhor deixa disponível para todos. É no nosso coração que precisa haver esse desejo de fato. Nas nossas práticas, mas a salvação é de graça. O Senhor está disponível a rico e a pobre. Mas tem inclusive um texto da Bíblia que diz que é mais fácil o camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas por que isso? Como assim? Porque grande parte das pessoas que têm muito dinheiro, às vezes, se tornam superior na sua forma de ver, superior àqueles que não têm. Se posiciona de um modo a se sentir melhor por conta do dinheiro que tem. Então, a maioria daquele povo não tinha cultura, não tinha formação e eram de pessoas pobres. Mas as pessoas ricas também eram salvas. Como hoje, também as pessoas ricas podem ser salvas, claro. Então, Jesus ama só o pobre? Não. Jesus ama aquele que busca ele, que crê nele. Bem-vinda, Rita de Cássia Ferramola. Olha, minha amiga de escola. Que alegria ter você aqui, viu? Nossa, Deus, há muito tempo que a gente não se vê. Bem-vinda, querida. Olha que eu lembro até o sobrenome ainda, hein? Bem, continuando aqui então, que os ricos também têm oportunidade. E aquele tempo não era diferente. Existiam mulheres ricas. Lucas 8, de 1 a 3, ele diz isso. Eu não vou poder citar todos os textos. Zaqueu,
Lucas 19, 2, Zaqueu era alguém que tinha dinheiro, José de Arimateia, Lucas 23, e muitos sacerdotes, e vários outros, e Cornélio, e assim por diante. Mas o que eu quero focar aqui, que a igreja, portanto, ela é uma comunidade de pessoas de todas as classes sociais. Lembrando que Jesus habita em nós. E a igreja é um ambiente, é um espaço para nós cultuarmos ao Senhor. E é um espaço disponível para todo tipo de pessoa. Todo tipo de pessoa. Então, às vezes tem até um ditado assim, meio, que eu vou citar aqui, mas um ditado meio chulo, né? Que diz que até o cachorro entra na igreja porque ele encontra a porta aberta. A porta da igreja deve sempre estar aberta para todo tipo de pessoa. Todo aquele que deseja entrar para ouvir a palavra de Deus, inclusive nosso estatuto diz isso, que as portas da igreja permanecerão abertas para quem quiser cultuar ao Senhor. Então, as pessoas têm liberdade de entrar às igrejas. Por quê? Porque ali tem todo tipo de pessoa, de toda condição social. E eu sempre aprendi isso e eu refletia muito cada vez que eu ouvia essa expressão, que a igreja é um hospital. E quem é que vai ao hospital? Quem precisa de cuidados, não é? E quem é que precisa de cuidados? Eu e vocês. Todos nós. Todos nós precisamos do cuidado do nosso Pai. E esse cuidado envolve também a experiência de conviver com os irmãos. Com a diferença que um tem da cor, com a diferença que um tem da vida social dele, da condição social que ele tem, da cultura dele, não interessa. Nós estamos ali no mesmo nível, porque ali dentro da igreja nós somos todos iguais. Se você chegou com um carrão, com um carrinho, com a pé ou de moto ou de bicicleta, diante de Deus, isso é igual. Nós temos o mesmo valor. A única diferença é aquilo que nós praticamos. Isso sim o Senhor quer. Aquilo que está no nosso coração. O que é que eu venho fazer na casa do Senhor? O que é que eu venho buscar aqui? O que é que eu venho fazer aqui? Qual é a finalidade de ir para a casa do Senhor? Isso sim é que faz diferença. Por quê? Porque na igreja é uma comunidade de todas as camadas sociais. Então, para todos, a igreja está de portas abertas. E muito mais. Para todos, Jesus tem a oportunidade sempre de buscar a Ele, de servir a Ele, de entregar a sua vida a Ele, de ter o perdão dos seus pecados. Isso tudo faz total diferença. Nós temos essa liberdade em Cristo. Amém? Um mandamento que eu quero citar ainda. Não façam acepção de pessoas. Não fazer acepção. Não olhe com favoritismo as pessoas por causa da sua aparência. Então, o que seria essa expressão favoritismo? Então, é não olhe privilegiando o outro pela aparência dele. Mudando o tom da sua voz, mudando a forma de tratar o outro para trazer para dentro da igreja, para acomodar, para apresentar no altar. Olha, esse aqui é fulano de tal, ele é presidente desse lugar, desse, ele é deputado não sei da onde, ele é prefeito não sei de que lugar. Não. Para Jesus, isso não vai ter valor. É claro que se tiver ali na igreja uma autoridade, o prefeito da cidade foi visitar a igreja, nós vamos saudar aqui o prefeito e a autoridade na nossa cidade. Isso não tem problema nenhum. Mas a mudança, o tratamento, isso tudo é o favoritismo. É mudar, tratar a pessoa de acordo com o padrão de vida que ela tem. Isso é o que Deus não aprova. Isso é acepção de pessoas. Pela roupa, pelo padrão, pela posição social. Não seja parcial. Ou melhor, não faça diferença. Não tome partido. Não trate de modo diferente as pessoas. Se vocês têm a mesma fé em Cristo, não devem praticar o favoritismo. Como é bom quando nós chegamos num lugar e somos amados, e somos bem recebidos, e somos ali
trazidos para o meio do contexto da igreja de uma forma comum, de uma forma agradável, onde você não fique constrangido. Então, tudo isso faz diferença. Tudo isso é importante tanto para rico quanto para pobre. Então, o preconceito é algo que nós precisamos fugir dele, porque às vezes ele está lá escondidinho dentro de nós. Quer ver outra experiência? Você vai comprar um presente. Ah, mas é para aquela irmãzinha lá da igreja. Não, é para aquela criança ali da igreja. Ela é tão pobrezinha, qualquer coisa tá bom. Isso é fazer diferença. Isso é favoritismo. Por quê? Se a pessoa é tão pobrezinha, qualquer coisa tá bom. Agora, se ela tem dinheiro, você vai dar um presente caro? Se ela tem dinheiro, ela pode comprar. Nós temos que honrar, principalmente, procurar dar um calçado para aquele que está descalço. Entendeu? Então, assim, o que eu preciso me empenhar quando eu vou escolher algo para dar para alguém é procurar escolher algo característico para aquela pessoa, que eu sei que ela vai gostar, que vai agradar aquela pessoa, e não pelo padrão de vida que ela tem. Eu conheço pessoas que vão em aniversário, que faz dívida, que faz em 10 pagamentos para poder dar um presente caro, porque a pessoa tem dinheiro. E aí, quando vai num lugar mais simples, pode dar qualquer coisa, porque a pessoa já é pobre. Aí é a hora de nós abençoarmos aquele que não tem. Esse é o momento de nós fazermos diferença na vida do outro. Um dos atributos de Deus é a imparcialidade. O Senhor é imparcial, Ele quer todo mundo igual, Ele trata todo mundo igual, Ele ama a todo mundo igual. Agora, pois, seja o temor do Senhor convosco. Tomai cuidado e fazei-o, porque não há no Senhor nosso Deus injustiça. Olha lá, injustiça nem parcialidade, nem aceita ele suborno. Nosso Deus é Deus justo. Com ele não tem injustiça, não tem diferença, não tem suborno. Não é porque o outro está fazendo isso que ele pode isso. Não é porque o outro pagou isso que ele pode. Não é porque o outro comprou tinta, pintou a igreja toda, que ele não precisa vir no culto, que o pastor não vai nem procurar por ele, deixar ele descansar em casa dormindo. Não. Diante de Deus nós temos o mesmo valor. Ele é imparcial. O amor do Senhor é imenso. Ele alcança as pessoas, esteja ela na posição que estiver, no lugar onde estiver. Lembra disso, sempre. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas e nem aceita suborno, que faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e vestes. Angélica Sampaio, bem-vinda conosco, minha amada. Pastora Isaura de Manaus também, bem-vinda, minha querida. Então, o que é que essa palavra está dizendo? Que o Senhor não faz acepção de pessoas. Ele usa de justiça com o órfão e a viúva e ama o estrangeiro. Que é amar o estrangeiro. Recebe o outro bem, recebe o visitante bem. Às vezes a pessoa está ali desesperada, precisando de uma orientação, de uma oração, de um abraço, que hoje a gente nem está podendo, de uma palavra de renovo sobre ela, uma palavra de Deus. E ela chega e sai e ninguém fala com ela. Então, isso não é o que o Senhor deseja de nós. Que a acepção de pessoas não faça parte da nossa vida. Mesmo que às vezes a gente também passe por isso. Que nós façamos diferente. Deus abomina a parcialidade. O que é que Deus abomina? A parcialidade. Eu trato esse de um jeito e esse de outro. Então, ele detesta, ele abomina, ele tem horror a esse tipo de diferença na vida do outro. E ele estabeleceu leis proibindo tal prática, principalmente em relação aos pobres, contra os pobres. Continuando aqui, Jesus também não fazia acepção de pessoas. Eu quero ler com vocês, Ana Machado, minha amiga também de infância, bem-vinda, querida.
Eu quero ler com vocês Mateus 22, 16. Mateus 22, 16, que diz o seguinte. Mateus 22, 16. Onde fala que Jesus não faz acepção de pessoas. Enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência do homem. O Senhor não olha a aparência do homem em nenhuma condição. Muito pelo contrário, o Senhor oferece oportunidade a todos. Se você ler a palavra de Deus a fundo, você vai vendo as experiências que as pessoas vão tendo com o Senhor. De conhecer a Ele, de andar com Ele, de ver as coisas que Ele fazia, de tentar falar com Ele como Zaqueu, de ver as oportunidades que Ele vai dando às pessoas, de entrar nas casas delas, de cear com ela, de visitar como Marta e Maria. Então, assim, nós vamos vendo o quanto Jesus é imparcial. Que essa experiência da imparcialidade de Jesus seja viva dentro de nós, nas nossas vidas. E uma razão, Jesus é o Senhor da glória. Na igreja não é a glória das pessoas ricas que deve ser exaltadas, mas a glória de Cristo. Lembra disso, nós vamos no culto para cultuar a Deus, nós vamos no culto para adorar a Deus. A glória, a honra, o louvor, a adoração é para Ele. Então, jamais a glória deve ser de pessoas, mas para Ele. Nada pode ocupar o lugar do Senhor na nossa vida. Por isso que eu sempre cito que a gente não adora macarrão, não adora aquele sapato, não adora aquela pessoa. Eu amo aquilo, eu gosto muito daquilo. Adorar somente a Deus. A Ele toda a honra e toda a glória. Amém? Também a glória de Cristo é obscurecida quando tratamos os irmãos com diferença. Quando fazemos diferença na vida dos irmãos, nós simplesmente deixamos de praticar o comportamento do Senhor, o desejo do coração dele. Quando Jesus se encarnou, a glória de Deus habitava nele. Quando Jesus viveu aqui como homem, desde pequeno, ele convivia de um modo simples com as pessoas, ele buscava a oportunidade de estar na casa do Senhor, de aprender, de ensinar, e assim foi a caminhada dele, totalmente imparcial e sempre se aproximando principalmente do enfermo, do pobre, do órfão, da viúva. Hoje a glória de Deus habita individualmente em cada crente, em cada um de nós. A glória de Deus precisa habitar. Nós precisamos viver o testemunho de vida de Jesus. E coletivamente dentro da igreja. Então, saiba receber um irmão que chega na igreja, um visitante que chegue na igreja de carrão ou a pé, de salto ou de pé no chão. Que você tenha um coração aberto para receber e amar essa pessoa e trazê-la e acolhê-la e trazer para perto e acomodar essa pessoa e envolver essa pessoa no amor de Cristo. Porque se nós não tivermos esse amor de Cristo que acolhe o órfão, que acolhe a viúva, que acolhe os quebrantados de coração, mas que acolhe aqueles que estão gritando por socorro, como é que nós vamos levar a palavra de Deus? Que testemunho é esse que nós estamos dando dentro das igrejas? Que haja no nosso coração mudança de vida, mudança de práticas, que nós sejamos humildes ao ponto de reconhecer a imparcialidade no nosso meio, porque é isso que é o amor de Deus. É amar a Ele acima de todas as coisas e amar ao próximo, como eu me amo. Amém? Eu quero na semana que vem continuar com esse assunto, mas gostaria que você estivesse de novo conosco, porque
nós vamos entrar numa forma meio que para conversar sobre isso. Queria que você colocasse a sua opinião também, que você fizesse comentários, que a gente pudesse interagir ainda sobre esse assunto. Ele não terminou. E na próxima quarta-feira, às 19 horas, nós vamos dar continuidade, concluir esse assunto. É um assunto que a gente precisa pensar bastante dentro das igrejas, é um assunto que a gente precisa avaliar muito no nosso comportamento. Amém? Vamos orar nesse instante. Nós temos aqui a nossa lista de oração e vou falar o nome das pessoas. Os pedidos de oração pela Helena são as pessoas que estão em tratamento de câncer: a Helena, Iracema, Antônio, Maria Mazinha, Silvia, Eduarda e Armando. E as demais pessoas com outros tipos de enfermidades. Nós temos a Ana, o Edmilson, o Danilo, e pelo relacionamento dos casais: Isaú e Maria, Luzia e Renan, Nivaldo e Diana, Lia e Celso. Pela vida das pessoas aqui: Léo, a avó Luzia, que hoje teve alta do hospital, glória a Deus por isso, mas vamos orar para Deus fortalecê-la. Também Rogério, a Carol, a Heloísa, o Oscar, que continua em estado vegetativo, que o Senhor possa visitá-lo. Geraldo, a vida espiritual dele. Os jovens com dependência química: Valdemar, Gabriel e Ricardo. O Júlio César, porta de emprego. O Renato que fez transplante de fígado, já está no quarto, melhorando, mas o rim dele está totalmente parado. Só funciona com hemodiálise. Que você possa estar em oração também pela vida do Renato. Os pacientes da doutora Val, que está aqui conosco, a Jai Rose, os desempregados, que tem muitos hoje desempregados, pela Ana, pela minha tia Josefina, que fez uma biópsia de mama, está aguardando o resultado, pela Terezinha, que teve um AVC hemorrágico, também está em coma, pela Maria Helena, que está aqui, acabou de entrar neste momento, né? Também pela vida dela, pelo Carlos Alberto, ele está com um problema de saúde, aguardando resultados de exame, um problema grave. Pela Sônia, que vai fazer amanhã uma biópsia de pulmão, uma amiga querida da faculdade. Pelo César, que está com suspeita de Covid e com inflamações na boca, inflamação alérgica na boca, na língua. Agora nós vamos orar pela lista do Covid. Neuza e esposo, Josefa e esposo, Elisa, pastor Gilson, que está entubado, que Deus possa alcançá-lo. E temos também entubado o pastor Marcelo Luiz, temos ainda na UTI o pastor Rui, temos o presbítero Evandro em estado grave, pastora Noemi em tratamento, mas em casa. Uma bênção, pastor Odair, que esteve muito mal, entubado, mas já está em casa com alta. Glória a Deus por isso. Luiz Gustavo também, parece que o quadro está um pouquinho melhor. O Walter, que também está melhorando aos poucos. A Lohana, a Neuza e o Amauri. A Neuza em casa, em tratamento, o Amauri entubado, que Deus possa alcançar a vida dele. Também o irmão José, que Deus possa também renovar a eles, restaurar a sua saúde, ele está em casa. Dr. Flávio, em recuperação do Covid. Cristiane, o Ademir, que está entubado. O Anderson e a Vanessa. Além do Rodrigo e a Jéssica, que também estão com diagnóstico de Covid. E eu quero pedir que você que tem colocado as orações aqui, que depois você dê um retorno para a gente que a gente possa ir tirando o nome da lista quando as pessoas ficam curadas e substituindo por outras pessoas. Que às vezes a pessoa dá um nome aqui e depois não tira mais, e a gente fica sem resultado por conta disso, entendeu? Pastora Val, Glória, a doutora Val está pedindo aqui, ore por mim. Quadro de febre, fez o teste de Covid e deu negativo, mas a febre continua. Ok, vamos orar também pela doutora Val.
Amém, queridos. Vamos orar neste momento. Deus amado e poderoso, nós entramos na sua presença neste momento. Queremos orar a Ti, Senhor, por cada uma dessas causas colocadas aqui. Te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor possa visitar neste momento a cada uma dessas vidas, Pai. Que o Senhor alcance, que o Senhor toque com a mão de cura, de poder. Meu Deus e meu Pai, nós clamamos a Ti agora. Passa, Senhor, derramando o Teu bálsamo de cura sobre essas vidas, trazendo restauração sobre elas, curando, Senhor, essas que estão em tratamentos de câncer, curando, Senhor, essas que estão em relacionamentos tumultuados, com dependência química, com diagnóstico, aguardando resultados, com biópsia para serem trazidos resultados. Mas também, ó Deus, oramos a Ti por todos aqueles que também estão num quadro como a doutora Val, hoje de febre, talvez uma possível infecção, e outras pessoas que estão na nossa lista que ainda não têm um diagnóstico. Ó Deus, eu peço que o Senhor alcance especialmente essas vidas esta noite. Oramos ainda, Senhor, pela nossa lista de Covid, pedimos que a misericórdia do Senhor alcance essas vidas. Toca, meu Deus, em cada uma delas agora, alcança nos leitos de hospital, naquelas que estão nos seus lares. Pai, põe a sua mão de cura sobre elas agora. Senhor, nós clamamos a Ti, Senhor, passa o Teu bálsamo sobre elas. Ó Deus, que o Senhor venha renovar as forças de cada um. Ó Deus, que o Senhor venha trazendo saúde. Nós profetizamos saúde sobre elas, a restauração completa, para que o Seu nome seja glorificado. Já Te agradecemos por essas vidas que o Senhor curou, que nós já pudemos testemunhar quantas delas, mas pedimos também, Pai, esteja com cada uma dessas pessoas, em nome de Jesus. Abençoa também aqueles que estão trabalhando no cuidado com essas pessoas enfermas, que o Senhor venha guardar os profissionais da saúde, as famílias de cada um. Abençoa, Deus, o lar deles. Abençoa também, ó Deus querido, aqueles que estão na live conosco esta noite. Visita os corações, visita os lares, as famílias. Profetizamos saúde sobre cada um. Em nome de Jesus, Pai, que os anjos do Senhor estejam guardando cada lar. Em nome de Jesus, abençoa a nossa nação, cura a nossa nação, restaura a nossa nação, Pai. Por conta dessa epidemia, nós clamamos a Ti, Senhor, sara a nossa nação. Em nome de Jesus, toma os governantes da nossa nação. Pai, tira do nosso meio tudo aquilo que for competitivo, Pai. Todo nível de diferença que está sendo feita, Pai, quanto à condição financeira, tudo isso que nós falamos hoje sobre acepção de pessoas. Pai, que o Senhor venha tirar isso do nosso meio, toda prática que não agrada ao Senhor, toda parcialidade, que sejamos imparciais, que sejamos amorosos, misericordiosos, assim como o Senhor é com cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus, assim eu oro por cada vida e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Um beijo no coração de todos. O Senhor abençoe e guarde você e a sua casa. Em nome de Jesus. Amém.